Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar dos maiores fundos do mercado, né? O famoso KNCR, que está aí pagando aí muito bem, né? Em função da sua própria indexação. Mas antes, claro, quero pedir seu like, pedir ali que se inscreva no canal e, claro, se torne membro, né? Se tornando membro, você tem vídeos exclusivos, uma comunidade incrível também e vídeos ali que vão se acumulando, né? Toda semana a gente vai fazendo vídeos, não apenas isso, mas a gente tem lives também toda semana, né? Uma semana comigo, uma semana com o Bernardo, beleza? Então é isso. Bora falar desse fundo aqui. É um fundo muito interessante, né? Assim, um fundo que você tem que saber essa perspectiva, né? Que ele vai pagar mais ou menos a partir do momento que ele estiver, né? Comparativamente com a economia. Então, se o CDI estiver lá nas alturas, esse fundo aqui vai pagar muito bem, obrigado. Patrimônio líquido de 5,77 bilhões, 300 mil cotistas, né? Bom ver, né, que fundos grandes, com diversificação, estão atraindo aí bastante cotista, bastante gente. Eu acho que, enfim, a grande maioria das pessoas faz muito bem de ter uma carteira mais conservadora, na minha opinião, tá? CDI mais 2,52%, você vê então que é uma indexação ao CDI, mais uma taxa, um cupom que a gente chama, né? Não é tão alta. A gente vê lá, por exemplo, nos FIAGROS, coisa assim, né? Nas alturas. Aqui não. Aqui tá ali, né? Um cupom um pouco acima do CDI. Tá? Rendimento mensal 109% de CDI líquido de imposto de renda. Liquidez de média diária incrível de 11 milhões. Nada a se preocupar, a não ser que você seja, não é, um gigante ali. Mas, enfim, isso aqui é uma liquidez incrível, né? Posição final do período. Ao fim de outubro, que nem rendimentos imobiliários apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 105% dos ativos. E como isso, Daniel? Alavancagem, né? E 2,4% de instrumentos em caixa. O montante investido em CDI corresponde a 104% do patrimônio como remuneração da marcação a mercado de CDI mais 2,52. Com prazo médio de 5,4 anos, que é um prazo ali até relativamente longo. 1,08% de administração e não tem taxa de performance. Positivo, né? Dá uma taxa de administração um pouquinho mais alta ali, né? Que é sempre interessante 1%, um pouco a menos ali. Mas, enfim, pelo menos não tem taxa de performance investidor geral. O estado de outubro se beneficiou com alto patamar da alocação do fundo em CRI e o número de dias. Ou seja, quando você pega ali um fundo que a gente chama de fundo pós-fixado, né, esses fundos de CDI, quanto maior o número de dias no mês, mais ele vai se beneficiar. Faz sentido? Em relação ao mês de setembro, vale lembrar que a reunião do Copom realizada no dia 20 de setembro delirou para um corte de 0,50%, né, 50 bips, ao ano na Selic e foi seguida por uma nova redução de uma magnitude da reunião realizada em 1º de novembro, levando a taxa Selic de 12,25% ainda muito alta. Né? Alguns analistas econômicos têm pontuado menor espaço para quedas incrementais na taxa e atualmente as expectativas do mercado indicam a mesma deve se manter em patamares próximos de um dígito no final do ciclo da queda de taxas básicas, que deve permitir ao fundo manter uma rentabilidade nominal atrativa ao longo do período. Esse fundo aqui, não se enganem, tá, pessoal? Cai na CDI, cota vai dar uma amassada. A exposição atual ali está em 7,4% de alavancagem, não é o fundo mais alavancado da Quineia, não. O KNCC, por exemplo, está ali por volta de 11%. Aqui a gente vê focado bem em CDI, né? Não tem nem jeito, com um lastro em escritórios. A gente vai ver até, inclusive, lá na carteira e também em shopping, né? Mas grande parte de escritórios, empreendimentos ali, né? Com bastante estrutura, mas bem diversificado também. Né? Então, bem interessante, não preciso nem falar disso aqui de liquidez, né? Já falamos sobre isso. O resultado também já falou e tem uma reserva. Isso aqui é um ponto muito positivo também. Eu gosto bastante desses fundos que tem uma reserva, né? Ajuda, inclusive, a linearizar um pouco o dividendo. É, e não que esse fundo aqui ele consiga fazer isso, né? Assim, ele poderia tentar linearizar um pouco mais. Mas, enfim, ainda assim é um fundo muito interessante, na minha opinião, tá bom? E aqui a gente vê a comparação, né? O gross up é aquilo, né? Você faz ali aquela régua em relação a não pagar imposto. Em relação à diversificação, não tem o que falar, né? É muito tranquilo aqui, vários CRIs. Você não vai analisar CRI por CRI, né? Você pode até pegar, ir lá, olhar e tudo mais. Não faz sentido nenhum, na minha opinião. Para isso que a gente paga a taxa de gestão do gestor.
Você tem que olhar? Tem que olhar a diversificação da carteira, né? Também o crédito, a gente vê se o crédito está de qualidade ou não. Quiné, na minha opinião, ali, a Quiné é uma das melhores gestoras do mercado, né? 6% da carteira na maior posição, 5% na segunda, 4,5% na terceira, 4% e 3,7%. Seja bastante diversificado, muito positivo, né? E aqui ele fala como é a da carteira, o Crital Torre Almirante, fala, né, que foi realizada uma AGT para deliberar sobre a flexibilização de alguns covenants imobiliários da operação. O CRI no edifício Concórdia foi realizada uma AGT para aprovar uma mudança de controle ativo que garante o CRI em virtude da aquisição do edifício Concórdia do fundo imobiliário. Né? Com a alteração do proprietário do imóvel, foi possível obter um aprimoramento das garantias do CRI. Beleza. Com a inclusão de novos recebíveis para tornar a projeção ainda mais sólida. Né? CRI Praia de Belas foi realizada uma AGT para aprovar a venda de uma fração do shopping center Praia de Belas que garante a operação em virtude da intenção do devedor de vender uma fração do ativo do fundo imobiliário. A autorização é condicionada à realização de uma amortização extraordinária do CRI em proporção superior à fração liberada, aumentando, portanto, o nível de cobertura da operação remanescente. Caso você tenha interesse, né, também, vale a pena dar uma lida no relatório gerencial, estou passando só pelos pontos mais importantes, né? É muito interessante, porque a gente vê essas questões, né? Aqui ele fala, com contrapartida foi aprovado o reforço aqui na Torre Almirante, né? Garantias do CRI com a inclusão da alienação fiduciária, propriedade da torre cooperativa AAA, avaliada em 250 milhões, né? Por que eu estou voltando aqui para ler isso aqui? Olha o tamanho desse fundo, olha o tamanho das operações, né? Assim, isso traz uma diversificação incrível para o investidor, né? Em relação à LTV, pessoal, que eu grifei aqui para vocês, quanto menor, melhor. Tá? É a relação ali entre a dívida e a garantia dessa dívida. Né? Então, quanto menor, melhor. Aqui a gente vê alguns mais altos, né? Mas aqui a gente vê uma perspectiva interessante ali, abaixo de 50%. Né? Aqui embaixo tem um gráfico interessante que eu grifei para vocês também, em relação ao risco-retorno. Faz sentido você dar uma olhada. Né? Então, o KNSC aqui, inclusive a gente fez vídeo dele aqui no canal. E aqui, ó, menor risco-retorno, maior risco-retorno. É que ele coloca, né? Ali em termos de menor risco, CANIP, KNCR, ou seja, o próprio fundo, né? Gigantes aqui, né? Então, o próprio fundo aqui ele já faz esse diagrama, né? Mostrando ali o que, que ele acha sobre risco-retorno. Na minha opinião, a maioria dos investidores, como eu disse, faz muito bem ter uma carteira mais conservadora, mais defensiva, colocando ali uma pimentinha de vez em quando, tá bom? Então é isso. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se torne membro para apoiar nosso trabalho aqui. É que a gente faz com tanta atenção, com tanta energia. Abração e até o próximo vídeo.